Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui para a nossa série Saia da Religiosidade. Eu sou o pastor Luciano Tomé do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho e hoje nós vamos falar sobre esse tema, santo, santidade e santificação. Vamos entender um pouco sobre isso e eu quero rapidamente passar para o nosso primeiro slide. E a primeira pergunta que eu te faço hoje é essa. É possível um cristão ser santo? E aí, o que você acha? É possível um cristão ser santo? Eu digo para você que sim, é possível sim. É possível um cristão ser santo? E aí eu faço uma segunda pergunta para você. Só Jesus é santo? A gente já ouviu na Bíblia isso, né? Que escuta muito falar que só Jesus é santo. Eu digo para você que sim também. E agora? Né? Se só Jesus é santo, como um cristão pode ser santo também? Essa é a dúvida que muitas pessoas têm e não conseguem muitas vezes entender a diferença, não conseguem saber diferenciar isso, e eu quero explicar exatamente isso para você hoje. Além de explicar essa diferença, eu vou explicar também a diferença entre santo, santidade e santificação. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu separei alguns versículos bíblicos que tanto mostra que só Jesus é santo, como mostra que os cristãos são santos. E aí você pode achar que a Bíblia está se contradizendo, mas na verdade ela não está. E eu vou explicar para você isso aqui. Então vamos lá para alguns versículos que mostram que Jesus é santo. Obviamente que não haveria necessidade de eu mostrar versículos que Jesus é santo, porque isso é uma coisa óbvia, né? Se Deus é santo, se o Espírito é santo, e Jesus é um com eles, ou seja, é também Deus, faz parte da Trindade, logicamente, Jesus é santo. Mas eu vou colocar alguns versículos aqui para para eu mostrar para você. Primeiro esse de Lucas 4,34, onde Jesus vai expulsar um demônio, e o demônio vira para ele e fala: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Outro versículo, Apocalipse 15:4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ou seja, só tu és santo. Aqui está dizendo, só Jesus é santo, né? Só Ele é santo. E o último versículo que eu separei é esse de Apocalipse 3,7, quando João ali, onde está tendo a visão, e aí diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Claramente esse texto fala sobre Jesus, está falando de Jesus, então, ou seja, ele é santo, né? Isso diz o que é santo. Então, e poderia escolher várias outras, tá? Tem outras, um monte de passagens. Se eu for no Antigo Testamento, Deus se autodenominando santo. Tem muitos versículos. Agora eu quero passar sobre os versículos que falam que os cristãos são santos. 1 Pedro capítulo 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos nação santa, o que diz as Escrituras. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram
inspirados pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Que os homens, as pessoas que escreveram as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, eles não falaram nenhuma das profecias por vontade própria, mas os santos de Deus, ou seja, eles, os homens que escreveram, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui fala muito claro que esses homens são santos. Outro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o apóstolo Paulo está mandando a igreja, os irmãos, apresentar o seu corpo santo. Ou seja, se não fosse possível isso, jamais Paulo faria isso, ou Paulo estaria louco de pedir aos irmãos para que eles se apresentassem de uma maneira que seria impossível, né? Outro versículo, Apocalipse 22:11. Quem é justo, seja injusto ainda. Quem é sujo, que seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, está falando das pessoas. Então, ele atribui a santidade a homens, né? Jesus falando, né? E por último, se eu não me engano, acho que esse foi o último que eu escolhi falar. Aos santos irmãos fiéis em Cristo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo inicia a sua carta aos Colossenses falando aos irmãos, chamando eles de santos, né? E a coisa mais, ou seja, e aqui 1 Pedro 1,16 cita um texto do Antigo Testamento onde Deus fala, né? Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Se você for lá na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, chega para o seu povo e fala, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, então, Deus está mandando o povo ser santo. Ou seja, você acha que Deus mandaria a gente fazer algo que nós não fôssemos capazes de ser? Ou que Ele não nos desse capacidade para ser? Então, é muito claro, ou seja, é muito claro, a Escritura tanto diz que Jesus é santo, como diz que os cristãos são santos. Agora, é claro que existe uma diferença entre a santidade dos cristãos e a santidade de Jesus, e eu vou estar falando isso mais à frente. Então vamos lá. Santo, na Bíblia, quando se refere aos cristãos, ou seja, a palavra santo, na verdade, como um todo, significa estar separado. Ou, de uma forma mais completa, estar separado do mundo para servir a Deus. Ou seja, quando você se converte e você vem para Deus, abandona a sua antiga vida e passa a viver para Deus, você se separa. Você passa a ser separado, exclusivo para Deus. A mesma coisa como era os artigos do templo, né? Os objetos do templo, o candelabro de ouro, as bacias, né? O propiciatório, tudo aquilo era santo, tudo aquilo foi santificado, ou seja, era separado para o culto a Deus, era algo separado, exclusivo de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde ele fala, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou seja, é uma separação, passamos a ser separados para Deus, exclusivos para Deus, passamos a viver somente para Deus. Isso que significa ser santo, é estar separado. Eu hoje não estou mais inserido num contexto amplo, eu estou exclusivamente servindo a Deus, eu estou
separado. Assim também era Cristo, né? Cristo veio exclusivamente para fazer a vontade do Pai, veio exclusivamente para cumprir o propósito de Deus. Só que há diferença, né, na santidade de Jesus, né? Porque Jesus não cometeu pecado. Então ele era santo na mais pureza da palavra. Nós somos santos porque somos santificados por Cristo, ou seja, através de Cristo nós somos santos. Ou seja, Deus, quando olha para nós, ele não vê a nós ele não nos vê com os nossos pecados. Ele vê Cristo em nós. Por isso que ele nos chama de santos. Ou seja, somos separados. Ok? Entendido isso, né? Santo é estar separado. Assim como se você pegar a palavra igreja no original, né, no grego, ele vem do nome eclésia. A pronúncia, alguns chamam eclésia, outros chamam eclesia. E essa palavra ela significava chamados para fora. Então o significado de igreja ele tem o significado de chamados para fora. Chamados para fora de onde? Para fora do mundo, para fora do sistema que os envolvia para viver para Deus, separado para Deus. Então, você vê que a palavra santo, a igreja santa, nós somos nação santa, povo de Deus, né? Aí eu te pergunto, é possível ser santo? Totalmente possível. É só você viver separado para Deus. Eu hoje vivo para Deus, então automaticamente eu sou um santo de Deus. Eu vivo para Deus, para dar a minha vida a Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso é ser santo. Agora nós vamos falar sobre santidade. O que é a santidade? Santidade é a busca por um estilo de vida de quem é santo. Ou seja, se eu sou santo, eu vou viver em santidade. A minha conduta é uma conduta de santidade. Ou seja, alguém... a santidade ela é a conduta de quem é santo. É um estilo de vida, é um propósito de vida de quem é santo. Eu sou santo, então eu vivo em santidade. Ou seja, é a busca diária para fazer a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, afastar-se do mundo, afastar-se do que a Bíblia chama de mundo, né? Eu botei entre aspas porque eu vou explicar o que significa o que a Bíblia chama de mundo, eu vou explicar no próximo slide. Então, santidade é isso, é um viver dia após dia. Depois que eu me deparo com a graça de Deus, me arrependo dos meus pecados, passo a viver exclusivamente para fazer a vontade de Deus na minha vida, eu me torno alguém santo, e essa busca diária de todos os dias, até o final dos meus dias, em buscar a vontade de Deus, e ela é o viver em santidade, que automaticamente, quanto mais próximo de Deus, quanto mais em direção a Deus eu for, mais eu me afasto da minha antiga vida, que era a antiga vida que eu vivia na carne, que satisfazia as vontades do mundo e as vontades do pecado que habita em mim, né? Porque o homem ele continua tendo a sua natureza humana, mas nós a mortificamos através da santidade. A minha busca diária para fazer a vontade de Deus, ela abafa a vontade da minha carne de fazer o que ela quer, né? Então isso é santidade, ou seja, é andar em direção a Deus, se afastando cada vez mais da minha antiga vida. É o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2, versículo 20, que diz lá: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, eu não vivo mais eu, ou seja, eu não comando mais a minha vida.
Eu não faço mais as minhas vontades, aquilo que a minha carne quer. Mas Cristo vive em mim. Ou seja, Deus habita dentro do meu coração e eu faço a vontade dele pela fé dia após dia. Por quê? Porque ele me amou, ele é digno, ele comprou a minha vida através da sua morte na cruz. O afastar-se do mundo, né, que eu falei ali, não é das pessoas, tá, querido? Isso é um erro que muito cristão comete. O apóstolo Paulo ele fala disso, que se fosse para nós nos afastarmos das pessoas, era melhor que fôssemos embora desse mundo. Afastar-se do mundo não é das pessoas, mas do sistema mundano que jaz no maligno. Ou seja, o espírito do pecado, o espírito do anticristo que nos envolve e nos leva a fazer a nossa vontade, nos leva a ir contra Deus, a negar o Altíssimo. Esse sistema, esse espírito que está pelo mundo afora e que domina o mundo, como Jesus falou, lá vem o príncipe deste mundo, né? E eu não tenho, ele não tem nada em mim. Assim também tem que ser a vida do cristão. O cristão vive aqui neste mundo, mas o espírito desse mundo, o príncipe desse mundo, não tem nada, não tem domínio sobre a vida dele, ele não pode tocar na vida dele, porque ele não é daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. É o que diz as Escrituras. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. Somos representantes do reino de Deus aqui nesta terra. Então, ou seja, nós não somos daqui, nós não fazemos parte desse mundo agora. Eu preciso estar perto das pessoas. Eu sou um ser humano criado para me relacionar e com isso eu preciso cada vez mais espelhar Jesus e mostrar a glória de Deus para alcançar cada vez mais e mais pessoas para Deus, né? Aí eu te digo, é possível viver em santidade? A gente já fizemos a pergunta ali atrás se é possível viver, se é possível um cristão ser santo. É possível, já falamos que é possível, já provamos que é possível. E é possível viver em santidade? Nós também já provamos que é possível, porque aquele que é santo, ele vive uma vida diária buscando fazer a vontade de Deus, afastando-se do mundo. Isso é viver em santidade. Então, é possível viver em santidade? Sim, claramente que é, né? Basta que você viva para Deus todos os dias, espelhando a Cristo, ou seja, manifestando Cristo através das suas atitudes, palavras e pensamentos. Isso é uma vida de santidade. Orando, jejuando, lendo as Escrituras, se aperfeiçoando no conhecimento de Deus, cada vez mais se aproximando de Deus e se afastando do mundo. Cada vez você terá mais de Deus em você e menos do mundo. Quanto mais você se enche de Deus, mais você abre mão daquilo que é do mundo. E com isso você vive em santidade, né? Aí eu te digo, perfeição não existe. E essa é a nossa diferença em relação a Cristo. Essa é a diferença da nossa santidade para a santidade de Cristo. Deus nos chama a ser santos, mas nos chama o quê? A sermos separados, a vivermos em santidades, a buscar essa perfeição. Apesar de nós dela estar distante, a gente busca essa perfeição, e aí a isso a gente chama de santificação, né? Ou seja, o que é santificação? É a busca, eu vou explicar melhor. A santificação é o quê? É o santo que vive em santidade, buscando cada vez mais ser igual a Cristo. Isso é santificação. Eu estou me santificando. Quando eu vivo em santidade, quanto mais eu vivo em santidade, eu vou me santificando. Deus, através do seu Espírito,
vai me santificando, ou seja, eu vou cada vez mais me tornando santo, mas cada vez mais separado para Deus, cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais refletindo a glória de Deus, e Deus cada vez mais vai me santificando. Ou seja, então, santo, santidade e santificação são coisas diferentes, mas que atuam juntas, né? Na verdade, é um conjunto de coisas que na verdade, é uma operação única, mas que tem significados diferentes. Ou seja, santo é o indivíduo, santidade é o estilo de vida, e a santificação é o amadurecimento de uma vida de santidade. Leva à santificação. Ok? Mas a perfeição ela não existe. Nós nunca alcançaremos a perfeição. Só há um perfeito, que é Cristo. Só Ele é perfeito. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. Ele é a quem nós nos espelhamos. E Deus sabe disso. Por isso que a palavra santo, santo de Jesus, quando você fala que só Jesus é santo, é verdade. Porque só quem é perfeito, só quem é puro, sem pecado, que não errou, que é a imagem exata de Deus, Ele é santo, só Ele é. Agora, o santo atribuído ao cristão é o santo que é separado, aquele que é povo exclusivo de Deus, aquele que Deus chamou, o elegeu para viver, para Ele fazer a vontade dEle. Perfeição não existe. Enquanto habitarmos aqui neste corpo corruptível, não existirá uma perfeição. A Bíblia, ela nos promete uma perfeição lá na glória, como o apóstolo Paulo fala. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aquilo que a outra palavra que ele usa é a imortalidade. Ou seja, ele fala assim, ó, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Ou seja, hoje a gente tem um corpo que é corruptível e é mortal. Corruptível não é no sentido, não é no sentido somente de se corromper moralmente, não, mas é um corpo que se desgasta, é um corpo que, conforme o tempo passa, ele envelhece, ele perde a vitalidade, ele perde a sua força, né? Da mesma forma que o nosso corpo hoje ele morre, nós temos um corpo que um dia vai morrer, mas nos será dado um outro corpo semelhante ao de Jesus, que ressuscitou. Se você lembra de Jesus ressuscitado, era um corpo. Jesus ele não ressuscitou em espírito, Jesus ressuscitou em corpo, com o mesmo corpo que ele morreu, a Bíblia fala isso. Só que aquele corpo ele não era o mesmo em essência, né? Ele ressuscitou com um corpo, mas não era um corpo não era um corpo como o nosso. Era um corpo diferente, um corpo onde os próprios discípulos não reconheceram ele, né? Maria Madalena, quando vai no sepulcro de Jesus e que não vê Jesus, e Jesus fala com ela não reconhece Jesus. Ela fala assim, aonde está o corpo do meu Senhor? Se você escondeu, me diz onde está. Aí quando ele fala, Maria, Maria, ela reconhece ele pelo jeito dele falar, e aí entende que ele ali é Jesus. Estava uma outra pessoa, não sei, a Bíblia não fala isso, mas que certamente ele não era o mesmo, não tinha a mesma aparência, certamente não. Como diz que os dois discípulos iam no caminho de Emaús, e Jesus se pôs ao lado deles e foi caminhando com eles e conversando com eles, e eles em momento nenhum reconheceram a Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. No final, quando Jesus fala lá com eles que vai embora, é que eles falam, bem que eu senti que o meu coração ardia. Ele era o mestre, ou seja, aí que eles reconheceram.
A mesma forma foi com os discípulos na praia. Jesus chega, assa lá entra no barco com eles, manda eles jogar nas redes, eles pescam, a rede já não arrebenta mais, e eles ficam desconfiados que ele é Jesus e só vai perceber depois, quando ele está fazendo a fogueira e assando os peixes. Ou seja, então, de alguma forma, o corpo de Jesus, né, a forma como Jesus ressuscitou, o corpo era um corpo diferente do que ele morreu, no sentido de existência, não era matéria somente como é o nosso, né? Tanto é que Jesus tinha um corpo que atravessava a parede. Mas não era um corpo, era um espírito. Não era um espírito porque ele comeu com eles. Jesus comeu com eles. Os discípulos seguraram nele para palpar. Ele chegou para Tomé e fala: Tomé, olha as minhas marcas aqui, ó. Você não acredita? E Tomé, a Bíblia fala que Tomé tocou na ferida deles, ou seja, então era um corpo que não é nem espírito, nem é corpo igual ao nosso. E nós teremos um corpo semelhante ao dele. Esse é o corpo que o apóstolo Paulo fala, que é um corpo incorruptível, um corpo imortal. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E aí a morte será tragada na vitória. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, nesse momento, esse corpo que nós receberemos será um corpo perfeito, um corpo glorificado, um corpo que não mais envelhecerá, não mais ficará doente, não mais perderá sua força, não mais sentirá cansaço. Esse é o corpo. Então, enquanto nós vivemos aqui, nós vivemos em santidade, nos santificando e buscando uma perfeição que levará a nossa vida inteira. Por isso que nós vivemos em santidade a vida toda. O processo de santificação na vida de um cristão leva a vida inteira. Né? Ele precisa estar santificado a vida inteira, né? Para que no fim ele receba a sua coroa, o seu prêmio, o seu corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Ok? Então, querido, faça o máximo que puder para agradar a Deus em tudo e viverás em santidade. Ou seja, eu sou santo, separado para Deus e vivo o máximo que eu puder. Dou todas as minhas forças. Obviamente que uma hora eu vou errar, uma hora eu vou pecar, outra hora eu vou precisar de ajuda de Deus, que Deus tenha misericórdia, mas eu vou vivendo cada vez mais, melhorando, crescendo, de fé em fé, de glória em glória, buscando a santificação todos os dias, vivendo em santidade, porque eu me tornei santo, me tornei separado para Deus. Então, resumindo, de novo, santo significa estar separado para Deus, santidade é o estilo de vida de quem é santo, e santificação é o processo em que busca ser cada vez mais semelhante com Cristo, como a perfeição dessa semelhança será atingida somente quando transformado pela ressurreição. Esse processo o levará à vida toda. Ok? Esse é o nosso resumo, a nossa explicação sobre o nosso tema de hoje. E só para a gente finalizar, né, eu vou dizer que é aquilo que eu falei. O grande erro, né, é quando achamos que somos santos iguais a Jesus. Que a santidade, ser santo do cristão é igual ao ser santo de Jesus. Aí não. Da forma de Jesus, só ele é santo. Por isso que lá no início do nosso vídeo de hoje, eu disse as duas coisas. Que tanto era possível o cristão ser santo, e eu também afirmei que só Jesus era santo. Porque, na verdade, o santo que a Bíblia se refere ao cristão é Jesus em nós, a santificação,
a justificação de Jesus em nós, que faz com que Deus olhe para nós e nos veja santo. Não que nós, em essência, sejamos santos. Continuamos o mesmo ser humano mau, o mesmo ser humano cheio de pecados, mas agora temos um escudo na nossa frente para o qual Deus olha e não vê a nós, vê Jesus. Deus, quando olha para nós, ele não vê as nossas impurezas, a nossa maldade. Deus olha para nós e vê Jesus. Jesus está em nós. Né? Jesus está em nós. Ele é, sabe? Ele que é santo e nos faz santo. É o Espírito Santo, Jesus, o Espírito da graça que habita em nós, que nos faz santo. Então, nós somos santos com Jesus? Não, porque santo mesmo, com propriedade, vindo de si mesmo, só Jesus. Nós somos santos porque Jesus habita em nós. Assim como a igreja é santa, porque Jesus está no meio da igreja. Jesus habita nos corações, habita no seio da igreja. Por isso que ela é santa, por isso que a Assembleia é santa, por isso que o povo de Deus é santo, porque Deus está ali, Deus os santifica, Deus os faz andar em santidade. Irmãos, não pense que você é santo porque você deixou de ser o que você era. Não. Você, se Deus tirar a mão dele sobre a sua vida, se Deus tirar a mão dele sobre a minha vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, porque tudo que nós temos, nós recebemos de graça. Por isso nós não temos mérito algum. É o que diz em Efésios, que a salvação é um dom de Deus, é pela fé, é por graça. Isso não vem de nós, vem de Deus. Ele nos deu. Então, por isso que a santidade, que o santo que nós somos, é totalmente diferente de Jesus, o santo. Nós somos santos porque Ele está em nós e nos faz santos. Deus olha para nós e nos vê santos, como diz como diz no Salmo, Ele nos torna mais alvos do que a neve. Ele nos torna brancos diante de Deus. Ele limpa toda a nossa sujeira. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados e nós estamos limpos diante de Deus. Ou seja, o sangue de Jesus que nos limpa, nos purifica. E por isso nós nos tornamos limpos diante de Deus. Então, irmãos, a santidade de Jesus é única. Assim como ele é o único santo. Só há um santo em essência, é Jesus. Nós somos santos diante de Deus, somos chamados de santo, e você pode dizer sim, eu sou um santo de Deus, eu sou um santo de Deus, eu sou um separado para Deus. Pode dizer sim, porque isso Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Isso Jesus conquistou para mim e para você. Isso é um direito teu. Como diz lá, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para esse ministério glorioso que é servir a Deus. Por isso que quando Deus nos fala, sede santos, porque eu sou santo, é o que? Seja semelhante a mim, seja como eu te capacitei para isso, eu te dei todas as condições, eu enviei meu filho para morrer na cruz para que hoje você pudesse se apresentar diante de mim em santidade. Ok, queridos? Que Deus te abençoe, espero que você tenha tirado as suas dúvidas e até o próximo vídeo. Fique na paz.